gente, tudo bem? Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 adiante. Olha, está escrito o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então aqui, Paulo está meio que relatando, né, dizendo que vai ter um momento, né, em que as pessoas simplesmente não vão mais aceitar a verdade, não vão mais conseguir suportar a verdade dita, né, na Bíblia, diante, entendeu? O que é a verdade do Senhor? Simplesmente não irão aceitar isso, não irão suportar, como tendo coceira nos ouvidos. Simplesmente elas vão se auto-enganar e denominar o que elas acham que é a verdade, né? Como já está dizendo aqui, que as pessoas elas vão meio que se entregar a fábulas. E o que seria uma fábula? É uma história, né? Uma mentira, né? Então poderemos entender que as pessoas, pelo menos que nós podemos trazer a nossa realidade, e que as pessoas estão começando a confiar na verdade que elas consideram como verdade. Então, tipo assim, mesmo se uma pessoa falar assim para elas, como por exemplo, não pode roubar. Tá bom, não pode roubar. Mas aí vem a pessoa falando assim, mas e se a pessoa estiver passando necessidade, se a pessoa estiver passando fome, ela não pode roubar? Por que ela não pode roubar, sendo que ela está passando por algum sofrimento, ela está passando por alguma aflição? Entendeu? É tipo assim, colocando talvez desculpas para poder cometer uma coisa abominável, ou talvez colocando desculpas em cima de desculpas e se entregando à própria cobiça, à própria ignorância, né? Então, tipo assim, vamos falar outro exemplo, sabe? É igual assim, Senhor, por que né? Por exemplo, por que eu deveria entregar os meus amores? Por que eu devo renunciar a isso? Se o Senhor é amor, como que Ele quer que eu sofra? Sabe? Tipo assim, a pessoa falando assim, olha, como assim? Como assim eu devo renunciar a algo que eu gosto tanto, que eu gosto tanto? Se isso só vai me trazer dor, e o Senhor é amor, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, entende? Então, tipo assim, é isso que acontece na nossa realidade hoje em dia, que as pessoas estão começando a criar a própria verdade, a criar o próprio aonde seguir, sabe? E isso é errado, né? Tipo assim, vai chegar um momento em que as pessoas não estão mais aceitando o que realmente deve ser feito, o que realmente deve ser, como que eu posso dizer? É uma coisa que deve ser feita, simplesmente é isso, deve ser feito, não estão fazendo ou simplesmente não querem aceitar isso. Aí quando uma pessoa fala, porque a Bíblia ela não é para ser, como que eu posso dizer, não é sobre opinião, é sobre um fato e pronto. E a pessoa quer colocar a opinião dela em cima da Bíblia, sendo que opinião não se debate com uma verdade escrita pelo próprio Senhor, porque sim, foram escritas por mãos humanas, mas foi o próprio Deus que orientou a Bíblia. Então ela foi escrita de acordo com ele. Então não adianta você falar uma coisa, mas tem isso e aquilo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, opinião não se discute com Bíblia. Opinião não é algo que deve ser direcionado. Sei lá o que, mas eu acho isso, aquilo. Isso é tua cobiça, meu querido, a sua ignorância, que você está esquecendo que isso aqui não é sobre sua opinião, entende? Isso aqui é uma verdade que deve ser seguida e dita. Não importa o que você acha que você deve de achar, pare de buscar verdade onde não tem. Pare de buscar essa verdade que só existe aqui em você, ok? Pare com isso, a Bíblia não é sobre opinião.
A Bíblia não é sobre o que você acha, o que você deve achar. Ah, mas fulano disse isso, isso, aquilo. Então, se você tem dúvida, comece a buscar de verdade. Peça orientação do Espírito Santo. Orientação do Espírito Santo. Porque tem pessoas que estão lendo a Bíblia e estão interpretando da forma que querem. Estão interpretando a Bíblia da forma que se acha bem entende. Sabe? Então, é isso. Entenda. Não é sobre opinião. Não é sobre o que você acha, não é sobre o que o outro acha. É sobre você ler a Bíblia, entender que essa é a verdade e parar de buscar verdade onde não tem. Ok? É isso aí. Não fui. Amém.